Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Regional Maringá. Meu nome é Elisandra e hoje eu vou conduzir uma conversa sobre um tema muito importante: ferramentas para o gerenciamento de resíduos. E quem vai dar informações sobre esse assunto são os nossos convidados. Vou começar aqui com a engenheira ambiental e diretora de licenciamento e controle ambiental do IAN, Thaís Nathalie Ferro. Seja bem-vinda, Thaís. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar desse podcast aqui com vocês. Que ótimo, nós que estamos muito felizes, né, pelo seu aceite, e estamos também com o tecnólogo em gerenciamento ambiental, diretor de projetos em serviços ambientais, Diego Belloni. Seja bem-vindo, Diego. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui para falar um pouco da área ambiental. Vai ser uma conversa muito produtiva e do meu lado o nosso anfitrião, José Roberto Berente, que é conselheiro do CREA Paraná. Obrigada, Berente, por abrir as portas aqui do GeoCast pra gente. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a pronta participação de todos. Sejam bem-vindos. Que ótimo. Gente, vamos começar então. Eu queria que a nossa conversa flui bem, que vocês já elucidassem algumas siglas, né, que são muito utilizadas quando a gente fala em gerenciamento de resíduos, como PGRS, MTR, CINIR. O que são essas siglas e qual é o impacto delas, né, dentro desse assunto? Legal. Lisandra, nessa área ambiental a gente realmente trabalha com uma sopa de letrinhas aí, né? Mas o PGRS nada mais é do que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Dentro desses planos a gente trabalha basicamente com 3 vertentes, assim, né? E o Diego vai poder me ajudar um pouquinho. O PGRS são direcionados para atividade de comércio e indústrias, mas também a gente tem o PGRSS, que são direcionados para aquelas que geram resíduos de serviços de saúde, e o PGRCC, que também são para aquelas que geram resíduos da construção civil, né? E dentro desse plano de gerenciamento de resíduos, nós temos instituído hoje, pelo Ministério do Meio Ambiente, a plataforma do CINIR, que regulamenta essa gestão, e também emite-se o MTR, que seria o Manifesto de Transporte de Resíduos, né? Que seriam ferramentas para a gente fazer realmente o gerenciamento, né? A rastreabilidade do resíduo gerado até o seu destino final. E esse é um plano nacional, o PGRS? Ele é aplicado... Ele é instituído por uma lei nacional e ele é aplicado a todo o território brasileiro. Entendi. Então, quais são os requisitos, né, legais e regulatórios vinculados, né, para tudo isso? Tá, a gente tem aí então a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é instituída pela Lei 12.305 de 2010, e ela que regulamenta quais são as atividades que efetivamente vão precisar desse plano, né? A partir dessa lei, essa lei foi instruída, na verdade, pela Portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, e lá ele regulamenta a aplicabilidade do CINIR e do MTR, para quando e como que precisam ser feito esse plano e essa rastreabilidade, né? Ou seja, nem todo setor precisa de entrar nesse plano, é isso? Tem algumas atividades, quando a gente traz mais para a área de comércio e serviço, que elas não são necessárias à aplicabilidade do plano, mas lá na Política Nacional ela define, são 6 categorias que necessariamente precisam do plano, né? Diego, me ajuda aí. Geradoras de resíduos perigosos, industriais, serviços de saúde, comércio, construção civil, serviços de transporte e agrosilvopastorismo. E mineração. E mineração. 7, então. E alguns, né, logicamente, que são analisados caso a caso. Como a Thaís falou, tem empresas, principalmente que são constituídas de comércio e serviço, que não tem uma aplicabilidade pela não geração de resíduo. E aí, logicamente, que os estados e os municípios também têm as suas legislações específicas, né? A gente pode lembrar da legislação aqui do município, que é do grande gerador. Então, você tem já uma legislação que baliza esse grande gerador. O grande gerador, ele é caracterizado pelo seu volume de lixo gerado, de resíduo gerado, e alguns outros parâmetros, como área construída, número de funcionários e
alguns grupos de atividade, né? Como a gente trabalha com escolas, tamanho, número de alunos que são atendidos, enfim, aí tem uma série de critérios. E aí a questão é que o gerador é responsável pela destinação total do seu resíduo. Então, em Maringá, a questão do grande gerador, o resíduo não é destinado pela prefeitura, não pode ser destinado pela prefeitura, e sim por empresas especializadas, né? Eu acho que assim, tentando fazer um grande resumo aí, né? Quando a gente fala dessas sopas de letrinha, a gente tem lá o plano de gerenciamento de resíduo, que é um instrumento, até o próprio nome fala, né? O plano é um planejamento. Então, sempre quando você tem algumas atividades, é importante a gente até voltar também à questão da responsabilidade. Então, o principal, quando a gente está falando de gestão, de gerenciamento de resíduo, é que a prefeitura ela tem a responsabilidade de gerenciar aquilo que é do cidadão, e as atividades, as empresas, ela tem por princípio básico que quem gera se responsabiliza. Então, num princípio geral aí é algo que é importante. Muitas vezes os empresários, quando estão começando uma atividade, eles acabam entendendo, eu fico com a minha parte do meu processo, o lixo que eu gero eu vou mandar para a prefeitura que se vire. Então, o plano de gerenciamento, ele materializa que não é bem assim. Então, aquilo que o empresário gera, ele tem por responsabilidade da destinação. E aí o plano, ele faz esse planejamento, e aí veio agora a plataforma do CINIR, do MTR, que já é até uma demanda até antiga, assim, em termos de padronizar a nível nacional, que ele seria a segunda etapa. Então, depois que eu planejo o que eu vou fazer, eu vou documentar o que eu de fato estou fazendo. Então, eu falo que eu vou fazer tal coisa com determinado resíduo. Então, no plano tem todos, talvez assim, a gente pode brincar que é o tempo futuro. Então, o plano é o tempo futuro. Vou fazer isso com o resíduo A, vou fazer isso com o resíduo B e vou fazer isso com o resíduo C. Depois que foi aprovado isso, agora me prove que você está fazendo aquilo que você falou. Aí vem a ferramenta do CINIR, que ele vai comprovar que você está gerenciando da maneira como você propôs no seu plano. Então ele fecha esse circuito, e isso acaba dando uma transparência para os órgãos públicos, para as empresas de consultoria e até para as próprias empresas. Assim, ele é a segurança para as empresas que estão, de fato, que têm essa obrigação de que estão fazendo a coisa correta. Então, diante dessa explicação, para quem é obrigatório emitir o MTR? O MTR ele é obrigatório para todas as empresas que são geradoras de resíduos sólidos, né? Seriam daquelas essas categorias que a gente comentou. Já comentaram, São né? aplicáveis o plano de gerenciamento de resíduos. Isso. Todas as geradoras necessariamente precisam ter o MTR, e daí a gente tem outras plataformas também estaduais que fazem o gerenciamento e a gestão desses resíduos. E aqui no município de Maringá, já pegando a deixa aí do Diego, eu acredito que é o primeiro município no estado do Paraná que instituiu a plataforma do CINIR, regulamentou ela como uma plataforma municipal também. Então hoje a gente já aderiu a essa plataforma para a gente fazer a gestão dos resíduos no âmbito municipal, e atendendo aí algumas portarias municipais também que são instituídas desde 2010 aí, que é a aplicabilidade do PGR online, né, que ela passou por uma evolução aí, que o Zé começou lá há um tempo atrás com uma plataforma, e agora a gente está sempre buscando essa evolução aí para garantir essa rastreabilidade mesmo dos resíduos que são gerados. E de forma prática, assim, Thaís, como que a empresa comprova isso? Como funciona esse processo? A gente precisa realmente qualificar e quantificar os resíduos que são gerados pela atividade, né? E daí o objetivo do plano, pegando uma deixa aí, além da gente qualificar, é a gente entender o que a gente vai fazer com esse resíduo depois. Então, quais são as estratégias e as formas que a gente pode aplicar para diminuir a geração desses resíduos, quais as alternativas de destinação para eles não serem direcionados exclusivamente para aterro e ter um potencial de um impacto ambiental um pouquinho mais agregado, né? Quando a gente procura reutilizar ele, a gente entra numa cadeia de sustentabilidade aí dos resíduos, né? Sim. Então, essa é a estratégia real do plano, assim. E fazer isso através do MTR garante
a comprovação disso, né? A comprovação de que você efetivamente está atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, está cumprindo com o seu papel aí no aspecto ambiental mesmo, de preservação do meio ambiente. Assim, para complementar, Sim. no processo de licenciamento, a gente tem as condicionantes, né? Então, o processo de licenciamento envolve as questões ambientais, as interações da empresa, os aspectos e impactos. E os resíduos são, talvez, os principais em questão de condicionante de licença, porque todos geramos resíduos. Nós aqui, hoje de manhã, né, geramos resíduos, Sim. seja na cozinha, no banheiro, líquido, sólido, e até mesmo gasoso, se a gente for pensar no transporte. Então, pegando essa vertente de aspecto, impacto do resíduo, a ferramenta do CINIR, a aplicabilidade do plano de gerenciamento de resíduos, vai te mostrar o que fazer e como fazer. E hoje eu bato muito, até uma discussão técnica que a gente tinha, de você fechar o plano de gerenciamento de resíduos a partir da aprovação. Porque hoje as tecnologias vêm surgindo a cada momento e a gente busca a valoração dos resíduos nas empresas. Então, por exemplo, uma questão simples, madeira. Então, hoje madeira, muitas vezes, é destinada para aterro industrial, que é inertizado, fica lá para sempre, tá? Para o pessoal entender. E aí, muitas empresas hoje estão destinando para outras empresas que vêm surgindo para utilização como biomassa em caldeiras ou processo de fornos que não precisa de uma qualidade tão específica daquela biomassa. Então, você tira isso de um aterro e coloca para um fim. Coisa útil, você né? tira de resíduo para produto. Então, essa questão de quantificar os resíduos é muito importante para você entender quais são, como você vai armazenar, como que você vai destinar e para onde que você vai destinar. Então, isso é um documento, o plano de gerenciamento de resíduos, é muito vivo dentro das empresas. Né? Então, assim, diariamente acontece modificações. Logicamente, você não vai mudar o plano toda hora, mas a sua operação ela está balizada no plano. Você tem que entender que, posteriormente, você tem que comprovar. E aí entra a plataforma do CINIR. Acho que aí, pegando esse exemplo aí do Diego, então, por exemplo, se eu tinha um plano que eu falava que eu tinha uma madeira que ia para um aterro, o que o sistema faz, para quem tá aí nos ouvindo, é justamente, eu tinha um determinado resíduo que a empresa A gerava, vamos lá, a empresa do Diego gerou um determinado resíduo e ia para um aterro industrial. Então, o MTR ele serve para falar o que é esse produto, o que é esse resíduo, a quantidade que é esse resíduo, a classificação que esse resíduo tem dentro das normas técnicas e quem está transportando e quem está destinando. Para quê? Se no meio do caminho eu tenho um acidente e esse acidente for com madeira, da onde que veio e quem foi o responsável pelo transporte e para onde foi. Então, para explicar para quem talvez não tenha um conhecimento tão grande com relação ao MTR, ele faz justamente isso. Então, você consegue demonstrar o fechamento desse ciclo. Então, por exemplo, se a gente mandava para um aterro e hoje está indo para uma caldeira, então eu vou ter o mesmo tipo de produto ou de resíduo, às vezes a mesma quantidade ou a mesma classificação, mas eu posso ter um transportador diferente e um destinador diferente. Então eu tenho uma carga que foi para um lugar A e uma carga que foi para um lugar B. Então, em termos de ferramenta, é justamente isso que ele faz. Ele consegue, e aí muitas vezes dentro do processo de licenciamento, das condicionantes, que aí é onde o pessoal lá do órgão ambiental vem, o que você fez no último ano com relação ao resíduo de madeira? Está aqui o meu relatório falando que a carga tal, do dia tal, foi para o lugar A. A carga tal no dia B foi para o lugar tal e eu tenho uma quantidade de material que foi destinado de maneira correta conforme aquilo que foi previsto no plano de gerenciamento. Então, o CINIR ele veio para essa etapa pós elaboração de plano, que a gente ficou muito tempo, talvez assim, dentro da gestão ambiental falando de licenciamento, e agora a gente está entrando numa fase nova que é na renovação. Assim, a gente saiu de uma fase de tentar regularizar a maior quantidade de empresas e a partir do momento que eu regularizo, eu tenho obrigações constantes. E aí agora a gente está entrando nas fases das renovações. E nas renovações é onde o órgão vem pedir que a gente comprove aquilo que foi feito. E o sistema veio para unificar a nível nacional, que isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, para não ficar, por mais que a gente tenha peculiaridades, e aí eu acho que é algo que foi muito interessante que Maringá fez,
Se tem um sistema nacional para ser atendido por todos, eu tenho uma mesma linguagem aqui, uma mesma linguagem que eu posso atender em Minas Gerais, a mesma linguagem que eu vou ter na região norte, então o sistema veio para padronizar isso e ter um entendimento único em todos os órgãos, independente de onde que os prestadores de serviço estão atuando. E quando a gente fala, né, você deu esse exemplo da madeira, eu acho que fica fácil visualizar. Porém, em casos de resíduos líquidos ou resíduos gasosos, assim, também existe esse... tem como quantificar, assim, né? Eu não consigo visualizar muito bem isso. Principalmente na questão do resíduo líquido. O gasoso, aí você já tem legislações específicas que você tem que lançar o efluente gasoso, imagina lá, uma lataria e pintura, uma oficina de lataria e pintura, onde tem o processo de pintura do carro. Sim. Essa pintura tem que ser feita dentro de uma cabine específica, com filtros específicos, com uma altura de chaminé específica e atendendo a padrões de lançamento específico. Então, dentro da plataforma do MTR-CNIV, a gente só trabalha com resíduos sólidos, líquidos, semissólidos ou pastoso. Né? Seria isso, né? Isso. Então, a gente tem essas classificações quanto ao estado físico da matéria, digamos assim. Né? Então, o líquido é aplicável também. E aí entra a mesma situação da madeira, acontece com o líquido. Porque hoje você tem uma gama diversa de indústrias. Você tem indústria química, indústria alimentícia, lavanderias, né? Lavanderias. Sim. Então, as características dos efluentes são diferentes. Sim. As tecnologias de tratamento também são diferentes. Então, tem tratamento físico-químico, tratamento biológico, biodigestão, que utiliza ainda o gás da biodigestão, né, para a geração de energia elétrica. Então, há uma gama também na valoração do resíduo líquido e também é aplicado com o MTR. Então, o MTR ele é uma plataforma até mais ampla do que apenas MTR, né? O nome da plataforma ficou MTR-CNIV, mas a questão do MTR, a plataforma, é o cadastramento e a identificação do gerador, o cadastramento e identificação do transportador, da mesma forma com o armazenamento temporário ou gerenciador de resíduos e o destinador final, que vai se cadastrar em uma única plataforma. Imagina que é a mesma situação do imposto de renda. Se você fala que gastou 100, a empresa tem que falar que recebeu 100. Sim. Da mesma forma é o manifesto de resíduo. Então, eu como empresa faço um MTR. Eu destinei 10 metros cúbicos de efluente, resíduo líquido, transportado por tal empresa, que foi para tal destinador final. E aí, tem-se prazos para cumprir. Por exemplo, esse destinador final, ele tem 10 dias para dar o recebimento. E aí, gerar um certificado de destinação final, que é o CDF, que é outra sigla. Que é o certificado de destinação final. Né? Então, fechando isso. Então, todo esse resíduo, todo esse caminho que o resíduo fez, todos os players que eu falei têm acesso na plataforma. Então, vai conseguir entender quando que gerou, quem emitiu o MTR, que é o profissional ou a pessoa que emitiu. Lembrando que quando se assina o MTR, está atestando as condições de segurança, classificação da carga, né? Principalmente quando a gente fala em resíduo perigoso, isso é muito importante, identificar a unidade de transporte. Olha a seriedade disso, né? Não, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está testando a segurança. E a responsabilidade do resíduo não acaba quando ele sai da empresa. Destinei, agora a responsabilidade é do transportador. Não, não quero mais saber. Não, você é responsável pelo seu resíduo eternamente se ele não for descaracterizado. Até chegar no destino final. Exatamente. Não é até. Se ficar lá, é você responsável. Você tem uma corresponsabilidade, logicamente, que transportador e destinador final assumem uma responsabilidade solidária e uma corresponsabilidade. Sim. Mas se não existisse você não geraria o resíduo, Sim. você não teria transporte, você não teria a destinação final. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa que também é importante deixar claro, que nem todos, o pessoal, às vezes, o setor empresarial acha que contratei o fulano, a empresa A, a empresa B. Agora o problema é dele. Não é. Não é. A Política Nacional de Resíduos, ela tem alguns princípios que são aí
balizares, e uma delas é justamente a responsabilidade sempre é do gerador. A responsabilidade independente do que acontece depois, tanto que assim, as empresas de consultoria sempre costumam falar que a opção de destinar para um aterro, vamos lá, primeiro a gente volta na lei, a lei fala que destinar em aterro sempre é a última tentativa e não a primeira. Muitas vezes o empresário não manda para o aterro e deixa que eu vou lavar minha mão e ali tá resolvido. A própria lei já fala que a destinação em aterro é a última alternativa, e se acontecer alguma coisa naquele aterro, vamos voltar de novo, a importância de um sistema para fazer o gerenciamento disso tudo. Se acontecer alguma coisa no aterro e a gente precisar saber quem foram as empresas e que tipo de material que entrou, é esse sistema que comprova exatamente o que entrou no aterro. Então, as empresas de consultoria sempre batem na tecla de, na elaboração dos planos de gerenciamento, sempre privar ou pela não geração. Muitas vezes é uma mudança de um processo produtivo ou de um determinado material. Se a gente mudar aquele material, esse resíduo que você vai gerar e vai ter um custo, você pode passar a não precisar se preocupar com isso. Caso aconteça de gerar, não tem como, uma opção é a reciclagem, a reutilização em outros processos, e caso nada disso funcione, a última etapa é a destinação final. E aí, mais uma vez, assim, a gente volta para a lei, e também é uma mística aí de muitos empresários, que a responsabilidade técnica é só na parte da elaboração, e a lei fala que a responsabilidade técnica é durante toda a cadeia produtiva. Então, a própria lei fala que no planejamento, na operacionalização, na implantação do plano de gerenciamento, precisa de um responsável técnico, e aí a importância dos responsáveis técnicos qualificados, que entendam da parte de gestão de resíduo, primeiro, para deixar o processo mais barato. Eu acho que todo empresário gosta de ouvir isso, e assim, desperdiçar resíduo é jogar lixo, é jogar dinheiro no lixo. E fazer isso de maneira correta. Então, o sistema vem justamente para tentar melhorar o aspecto do setor empresarial como um todo. Faz tempo que o sistema, assim, mais, que começou a utilizar a plataforma? A plataforma, se eu salvo engano, é desde 2019, né? Mas a portaria ela foi regulamentada em 2020. Então é recente, né? 2020, teve 29 de junho, se não me engano, e ela abriu 6 meses para período de teste. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2021, ela foi implantada, digamos assim, a obrigatoriedade de acontecer. Então, já vinha 6 meses de teste, e aí começou a acontecer de fato em todo o território nacional. Mas 5 estados já tinham internamente esse sistema. Inclusive, o CINIR é oriundo, né, da junção desses, principalmente Santa Catarina, São Paulo, a FEPAM, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que têm seus sistemas próprios. Então, lá já funcionava muito bem, né? Já funciona ainda, e aí estendeu-se isso, porque assim, não tem como, até mesmo para questão de políticas públicas, né? Municipais, estaduais e até em âmbito federal, sem dados não tem como fazer gestão. Então, o sistema, a informatização é uma excelente ferramenta, né? Como eu falei, a gente consegue ter uma rastreabilidade. Com certeza. E aí você consegue entender quanto que aquele setor gerou, quem transportou, para onde que foi, quais são as demandas, quais são as dificuldades, e aí você começa a ter uma questão de planejamento. E Diego, quais são as principais dificuldades, né? Você falando, como você trabalha nessa área de assessoria? Sim, a gente já falou de muitas dificuldades, né? Sim. O Zé falou. Uma delas, talvez a principal, entender que a empresa é responsável pelo resíduo. Sim. Que o Zé Roberto falou. Se não tivesse atividade, não teria o resíduo. E aí, entender que a responsabilidade na contratação ou destinação é do gerador. E aí, as outras dificuldades que a gente tem hoje é a questão até mesmo de informatização, informática. Sim, de dificuldade mesmo com a plataforma. Do dia a dia. Porque assim, a gente tem clientes, pega um lavador, uma lava-jato. Sim. Muitos são pequenos, propriedade mês, enfim, e a pessoa não tem um computador lá. E como é que ele faz? É informatizado, justamente. Então, alguns pedem por contador, alguns têm assessoria, mas mesmo assim, a responsabilidade sobre essa emissão
é do gerador. Sim. Então, essa questão. E muitas que têm, como computador, não têm o conhecimento de informática mesmo, até de entrar na internet. Enfim, essa é uma dificuldade que parece ser simples, Sim. mas acontece. Né? E entender também que você começa a ter melhorias de processo, entendendo quais são os resíduos, as quantidades. E, por exemplo, a gente tem cases de redução de perdas, melhoria da qualidade, também muitas vezes do produto, redução de custo. E aí, hoje, isso vem mudando bastante, mas você entende que resíduo é uma coisa ruim. Sim. Né? Logicamente, se você pensar num processo produtivo, né, resíduo é aquela sobra que você não aproveitou. Né? Contudo, reduzindo ele e até mesmo valorando ele, que tem resíduos que você não consegue mesmo aproveitar. Reutilizar. Não, assim, aproveitar no seu processo. Ah, tá. Ou até mesmo reutilizar internamente. Mas você pode ter um reuso externo. Sim. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que ela utilizava ácido clorídrico. E então ela comprava 33%, processo de galvanização, ela diminuía para 12,5%. Para ela, aquela concentração já não era específica, não era interessante. Era um produto fraco. Sim. Contudo, em outras galvanizações para outros tipos de materiais, era a matéria-prima que eles compravam. Então você entende que, em vez de eu destinar para um tratamento de efluentes, que eu vou pagar lá R$500 a tonelada, eu consigo vender por 100, 150. Ainda gera um lucro, né, em cima Justamente. do resíduo. Então, uma das dificuldades é fazer com que o empresário entenda isso. E aí você colocar porque é mais um negócio dentro do negócio. Por exemplo, a gente tem cases da madeira, né? Tem cliente de fabricação de plantadeiras, que um dos nossos principais clientes, a Thaís já conheceu lá. Tinha muito resíduo de madeira devido às peças serem de ferro, e aí vindo da fundição, caixas de madeira. E aí ainda comprava a madeira, vamos dizer assim, in natura, para fazer as suas caixas para as filiais ou para as lojas de peças. Hoje não se compra nada de madeira. Tudo que chega de madeira vai para um setor que é a reutilização da madeira, corta-se nos padrões, faz as caixas do que era um resíduo, vira um produto. Então você tem os padrões, os tamanhos das madeiras, as caixas e não tem mais nada. Então tudo é madeira reutilizada. Então você ganha em dois aspectos: na compra da matéria-prima virgem e no custo da destinação. Enfim, tem vários outros cases que a gente tem de higienização de EPI, enfim. E quando você pega empresas grandes, esses números são escalonáveis. É casa, muitas vezes, de milhões. Então, é entender que a valoração do resíduo que você tem é muito importante. E aí entra o planejamento, o plano de gerenciamento de resíduo. Eu atendi uma empresa que ela tinha na ordem de R$300 mil por mês só em gerenciamento de resíduo. Só em perca, ele consumia R$300 mil por mês nos processos produtivos dele. Então, uma das principais etapas era identificar, e aí, de novo, a importância do planejamento, a importância de ter essa visão. Quando você mistura tudo, é tudo resíduo, vamos lá, é tudo lixo. A partir do momento que você vê, se eu separo apenas isso, para essa indústria, isso aqui, ele passa a ser um produto. E essa indústria, ela tem uma expectativa de compra numa ordem A, B ou C. Esse material separado, eu também tenho um outro processo que eu tenho pessoas que compram. Então, a partir do momento que você tem essa visão e você faz esse planejamento e divide, que é justamente a caracterização, quantificação e segregação desses materiais, muitas vezes você tem algo que de um problema passa a ser uma solução. Tem um exemplo aí até, talvez bem simples, no dia a dia de todo mundo aí que acaba indo no bar, um exemplo bem simples que virou uma cadeia produtiva extremamente visada, a parte de óleo de cozinha pós-consumo. O óleo de cozinha pós-consumo, todo mundo que vai aí num barzinho, num restaurante, tem uma fritadeira ali que tem um óleo. Aquele óleo, se for jogado de maneira inadequada, ele tem um potencial de poluição gigantesco. Hoje existe diversos processos produtivos que usam o óleo pós-consumo. Então, a partir do momento que você coleta aquele material, apenas aquele material, você faz um tratamento nele, você tem uma matéria-prima para ser usada numa infinidade de outros produtos. Talvez a cadeia produtiva mais nobre é a de biodiesel, mas tem outros processos que você acaba utilizando isso. Então,
para o empresário de algo que era um custo e era um problema que ele tinha que pagar, a partir do momento que você faz um gerenciamento adequado daquele material, ele passou de um problema, ele passou, é lógico que em escalas infinitamente menores que do processo industrial, mas às vezes assim, nós chegamos em determinado momento, o óleo de cozinha está a 7, 8 reais e o pessoal vendendo aí a 4, 5 o óleo usado. Então, ele praticamente retroalimentava a cozinha dele com o recurso vindo de um resíduo. Então, isso são exemplos aí do que o gerenciamento adequado pode causar. E são informações que às vezes a população, né, de forma geral, realmente não tem ainda, né? Exatamente, por isso que é a importância de ter um profissional, né, habilitado e capaz de fazer toda essa avaliação do processo, porque realmente é um amadurecimento do processo, né? O exemplo da madeira foi isso, é você entender sua cadeia produtiva para você entender como você pode agir e quais são os benefícios que você pode trazer para o seu empreendimento dos resíduos que são realmente gerados pela sua atividade. Sim, é um recurso financeiro, né, que a pessoa pode adquirir e também, né, só o fato de não estar poluindo o meio ambiente, né, de evitando que esse lixo, que esse resíduo vá parar nos rios, por aí a gente, né, também faz esse benefício para o meio ambiente. E Nathalie, desculpa, Thaís. Thaís, como que o sistema Sinir MTR funciona também para o setor governamental e para as empresas? Existe uma diferenciação aí nesse trabalho, né, desse sistema? Não, a gente, puxando aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o município tem a obrigatoriedade de apresentar uma declaração para a União anualmente. Então, todo fim de março do ano subsequente, a gente tem a obrigatoriedade de declarar todos os resíduos que foram movimentados e gerados pelo município. Então, a gente tem, chama-se NIS. Dentro dessa plataforma, tem uma plataforma específica para o município que a gente tem que fazer toda essa rastreabilidade. Então, por isso a importância da gente, enquanto órgão licenciador, ter essas informações dos geradores. Todas essas informações agregam o nosso valor enquanto município para a gente conseguir fazer a nossa declaração e comprovar realmente como que é feita. Isso entra na parte de saúde pública, saneamento. Então, é uma série de setores que estão diretamente envolvidos na gestão e no gerenciamento de resíduos. Então, a importância dessa ferramenta, de unificar isso tudo em uma única ferramenta, é da gente conseguir números e comprovações anuais para a federação enquanto município. Assim. Que aí, assim, a gente... eu volto de novo a falar assim, o poder público ele tem a obrigação de fazer o doméstico, de fazer a coleta porta a porta na casa do cidadão, mas tudo aquilo que não está nesse meio não está na mão do poder público, então é importante dessas informações e muitas vezes até isso é forma de captar recurso. Então muitas vezes assim, a prefeitura ela quer fazer um determinado trabalho, alguma coisa específica e ela precisa dessas informações consolidadas. Acho que a palavra de ordem do sistema é essa consolidação de informação que todo mundo fale a mesma linguagem. Então, acho que essa talvez seria uma das palavras de ordem do sistema, porque daí você consolida isso. E eu brinco que, falando aí do dia 31, a gente tem... O pessoal também está muito acostumado aí com o imposto de renda. O imposto de renda do setor ambiental é justamente esse período. Então, assim, existe diversas obrigações que são anuais, que são obrigatórios, seja para o poder público, seja para as empresas, para que o poder público também possa fazer a consolidação do trabalho dele. Então, dia 31 de março é a declaração dos resíduos. As informações com relação à gestão ambiental, parte de resíduo, emissão atmosférica. Então, quase todos os compromissos de relatórios ambientais estão lá no dia 31 de março. Então, é um período aí que para o setor empresarial é o imposto de renda do setor empresarial. E do aspecto municipal, são documentos que são públicos. Então, qualquer cidadão tem acesso a essas informações através da plataforma do Sinir. Tem lá as abas que direcionam você a ter a rastreabilidade do seu município aí, no quesito de geração de resíduos.
E com a plataforma digital, esse trabalho também para o setor público mudou muita coisa? Também teve muita dificuldade? Lógico que a gente ainda tem muito avanço que ser feito aí no aspecto da informatização, né? Mas no âmbito municipal aqui, quando a gente traz para o município de Maringá, a gente já tem a informatização desse plano desde 2010. Ah, sim. Então a gente está passando por uma evolução de plataformas, né? Mas essa rastreabilidade aqui no município, ela é digitalizada desde 2010, então a gente já tem esse histórico aí, o pessoal já está um pouquinho mais acostumado. Houve algumas mudanças aí que a gente implementou recentemente na necessidade, na obrigatoriedade, enquanto apresentação desse plano no âmbito municipal e quando é de competência estadual. Então a gente fez só uns ajustes aí que a gente entende que seriam importantes para a gente conseguir a aplicabilidade disso de forma mais efetiva. Mas eu acredito que não surgiu muito espanto, assim. A gente só mudou a plataforma no sentido de... Mas uma adaptação de plataforma. Exatamente. Mesmo, porque já tinha esse costume. De integrar a nível nacional mesmo. A principal integração ainda que talvez o antigo sistema ele era falho, porque a gente tem muitas destinações que não são feitas dentro do município de Maringá. Inclusive são níveis estaduais, né? E aí, as empresas que são de fora de Maringá, muitas vezes não faziam o cadastro especificamente da plataforma de gerenciamento da prefeitura. Da cidade, E aí acontecia, então, essa falha, porque muitas vezes você tinha que declará-la como outros, não colocava especificamente o que era, só outros, colocava ali alguma informação de quanto que gerou, para onde que foi, porque até mesmo fechava o plano, né? Então, agora, com essa questão de ser o MTR emitido a cada embarque, você tem, o Zé falou no começo, se eu mudei lá de aterro para uso em caldeira, utilização de biomassa em caldeira, eu vou fazer isso, eu vou informar isso. E isso já fica salvo no sistema. Então, essa mobilidade que se tem, né, essa autonomia do responsável das informações ser o gerador, também melhorou bastante. Isso foi um grande avanço. E até complementando, você não fez a pergunta, mas saindo do público e vindo para o privado, sim, entra a questão da rastreabilidade e principalmente da materialização, da quantificação do resíduo, né? Também da mesma forma que você utiliza. Então, hoje você consegue puxar relatórios no sistema. Ah, sim. E aí você consegue ter as datas que saíram, as quantidades, as classificações, o nome do motorista, a placa do veículo, né? A data de recebimento. Então, se eu mandei hoje, no dia 6, né? Até 10 dias depois que vai chegar, pelo menos até no dia 16, 18 ali, dependendo do dia, já tem que ter dado baixa. Então, eu consigo entender que se eu contratei uma empresa para a destinação final, tem que ser feita num determinado prazo. Isso. E aí eu consigo trabalhar, então, com dados. Aí fica mais fácil do poder de convencimento do próprio empresário. Ele vai conseguir ter uma materialização. Por que eu estou gastando tanto aqui? O que pode ser feito para essa redução? E aí você começa a realmente a ter um ganho com o plano de gerenciamento de resíduos. A prática, digamos assim. Sim. Né? Então, como é obrigatório, precisa se fazer, porque lá na frente preciso comprovar. Anualmente tem os inventários de resíduos, Sim. que é tanto no âmbito estadual no IAT, quanto no âmbito federal na plataforma. Que seria essa declaração do Exato, plano de isso, resíduos, são os né? relatórios, Que tá isso. auditando, E aí, veja assim, para você entender como que era. Antigamente, ainda se está, né, porque a plataforma estadual não está integrada com o nacional, mas a gente tem um inventário de resíduos estadual e 2 federais, que é um pelo RAP do IBAMA, relatório de atividade de empresas atividades potencialmente poluidoras, e do CINIR. Então, percebe que eu tenho 3. E, logicamente, que do CINIR, a prefeitura, como a Thaís falou, integrou essa questão. E, trimestralmente, você tem que fazer a DMR, que é a Declaração de Movimentação de Resíduos, dentro da própria plataforma, que é fechando os trimestres. Então, todo janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, você tem que fechar aquilo lá. Justamente para quê? Para que você verifique se ficou alguma coisa para trás, pendente, e assim que force as empresas e até mesmo os transportadores e destinadores, principalmente,
a entender, não dê recebimento, porque aí você valida trimestral, não deixa só para validar lá no final. Logicamente, você aí tem o inventário. Então, isso te informatizou. Você não precisa mais, na renovação da licença, pegar a gaveta, ligar, aquela sair loucura, procurando, sabe? Então, você consegue até planejar melhor, ter gestão ambiental mesmo na prática. Isso facilitou um monte. Antes era muito engessado, então a gente tinha que colocar o nome da empresa e aquilo não poderia mudar dentro de todo esse aspecto econômico que o Diego pontuou aqui. Então, assim, quando você declarava que o seu resíduo era para aquela empresa, tinha que ser para aquela empresa, vamos dizer assim, ad eterno, entendeu? E para você mudar aquilo era muito desgastante. Então, hoje a gente entende essa necessidade de ser uma coisa mais fluida, né? Lógico, trazendo toda a responsabilidade ambiental envolvida. Toda a comprovação, a flexibilidade, acredito que foi um dos avanços aí que a gente conseguiu com a instituição do CNIR. Na verdade, assim, o plano ele é mutável, né? Então, assim, às vezes eu tenho, inclusive, 2 prestadores de serviço que têm a mesma tecnologia, as mesmas formas de tratar o resíduo, mas, de repente, por uma questão comercial, um tem um preço diferente do outro. Então, até do ponto de vista comercial, isso era um problema com essa... A gente brinca com plano engessado, né? Porque, de repente, eu tenho talvez uma melhoria de processo. Às vezes eu tinha um processo que era, do ponto de vista ambiental, até melhor do que o anterior, só que no plano falava que eu ia fazer o A, então eu tinha que fazer o A. Então isso mudou muito. E volto assim com a questão do DMR, eu acho que talvez é mais uma sigla, é mais algo, mas assim, de novo ela é a consolidação, porque talvez uma das mudanças e uma das dificuldades que a gente acaba ainda tendo, porque ao longo do tempo, por mais aí assim, Maringá está bem evoluída frente a outros municípios com relação às cobranças, mas muitas vezes, como era tudo muito físico, então assim, se fazia uma declaração, ficava por aquilo, e talvez assim, uma das grandes dificuldades em termos da implantação é que assim, como a obrigação é do gerador, a obrigação de emitir o documento começa com o gerador. Talvez essa aí, eu acho que talvez é uma das grandes mudanças do sistema, que é igual uma nota fiscal. A nota fiscal, quem está vendendo quer quem vai emitir, não quem está comprando. Sim. E sempre teve essa visão dentro do setor de gestão de resíduo. Eu contratei uma empresa, então é ele que faça tudo. Então, a primeira etapa da emissão do MTR é feita pelo gerador. Depois, quem está recebendo, ele tem que atestar. Se você mandou 10 quilos ou 10 toneladas de um produto, ele tem que receber 10 quilos ou 10 toneladas. Então, existe essa chave dupla de validação. E vem o DMR no final para consolidar. A empresa falou que é 10 e eu falei que é 15. Então, é justamente na hora que se fecha o DMR que toda essa etapa se consolida. E aí, até para a parte de gestão pública, Caso o município, caso o gestor público quer ter uma informação mais qualificada, não precisando esperar aí o 31 de março, ele pode pedir o DMR, que ele tem um diagnóstico daquela empresa, ele já consegue ter um diagnóstico melhor de quem gerou, de quem transportou, de onde foi destinado. Então, a cada 3 meses, o poder público também, caso queira fazer uma ação pontual, de repente, vamos fazer uma ação pontual em posto de combustível, vamos dar um exemplo, ou empresa de madeira, assim, vamos fazer uma ação pontual, então vamos pegar o DMR do último trimestre. Então você já consegue, não precisa esperar o fim do ano, mas você já tem uma informação qualificada de um determinado setor para poder ir fazer algum tipo de ação. E outro ponto também que foi muito importante é uma questão de maturidade do sistema de gerenciamento. Isso do gerador, transportador, armazenamento temporário e destinador. Uma profissionalização, digamos assim. Porque você começa a nivelar as empresas. Por exemplo, o transportador sem a licença ambiental, ele não consegue... Ele não pode fazer. Não é que ele não pode, porque o sistema é autodeclaratório, ele não barra. Você pode colocar 000, mas assim, aí as empresas com essa responsabilidade da geração, ela começa a fiscalizar o transportador, que da mesma forma vai com o destinador final, Sim. ou com o armazenamento temporário. Então ele começa a entender que ele precisa contratar empresas também para se tornarem corresponsáveis por aquele resíduo e que tenham seriedade. Sim. E aí começou a ter esse movimento. A gente na consultoria sente muito isso, que muitos transportadores, principalmente de
caçambas de entulho. Por exemplo, vamos pegar um case que é bem, Uhum. bem interessante. Bem local, assim. Começam a se profissionalizar. Por quê? Começou a se exigir, desde 2019, né, Thaís? O licenciamento de empreendimentos imobiliários. Então, a executora, a construtora, ela vai atrás de empresas que estejam qualificadas para fazer a destinação. E aí, começou até mesmo a terraplenagem. E aí, o pessoal começou a perder serviço. Consequentemente, começaram a se adequar. Então, isso começa a nivelar, digamos assim, o sistema de gerenciamento por cima. E os picareta, né, os desonestos vão começando ficando para trás. Né? E aí, isso a gente começou a identificar. Porque os próprios destinadores não estão mais recebendo sem emissão do MTR. Por quê? Porque é muito fácil também eu falar que destinei para o Zé Roberto, o Zé Roberto falar que recebeu, que é autodeclaratório. Sim. Mas uma possível fiscalização, ir lá e ver que aquilo lá não está materializado. Aí pensa para uma construtora, ela tem um cronograma de obra de 1, 2, 3 anos, chega lá na frente, ela vai colocar aquele imóvel à venda, não pode, Então, eu não posso colocar o habite, por quê? Porque você não comprovou. É aquela coisa, ele do ponto de vista da engenharia civil básica, tá perfeito, mas você não comprovou o que você fez com o seu resíduo. Então, assim, essa otimização e essa balização por cima é algo que eu acho que é fundamental. Assim, a gente vê na parte de construção civil muito material sendo jogado em beira de estrada e isso tende a diminuir. Porque como o elo todo tá se fechando, todo mundo entende sua responsabilidade e isso é bom para todo mundo. E é aquela coisa, a gente brinca que o poder público ele quer e precisa ter o menor trabalho possível. Então, quanto mais se faz de maneira correta, vai ter menos entulho em beira de rodovia e tudo mais. Então, hoje está tendo uma melhoria, a gente vê isso nas empresas de consultoria, que assim, as empresas estão se balizando e aquela coisa, ela sabe que não vale a pena eu deixar passar algo que é tão pequeno dentro de uma, vamos lá, o final ele quer aquela obra habitada. Se ele não consegue colocar uma habitação, ela está perdendo o efeito, está perdendo tempo, então vale a pena fazer o correto. Com certeza. Então, assim, eu gostaria até de pontuar, assim, um pouco, né? Porque, então, a maleabilidade é um dos pontos positivos, assim, né? Se a gente for pensar na plataforma do Cinir, essa transparência, a profissionalização, o que mais vocês elencariam? Rastreabilidade. Rastreabilidade, né? Que você tinha citado. E a parte de melhoria de gestão. Né? Sim. Isso é bem importante pela questão até mesmo da redução dos impactos ambientais, que no final das contas é o que interessa, né? É a redução dos impactos. Então, por isso que você tem o plano de gerenciamento, a parte de emissão atmosférica, declaração de carga poluidora, enfim, todas as vertentes, né, que se tem de aspectos e impactos. Então, isso também reduz muito a questão dos impactos. Você transportar o resíduo com uma empresa idônea, que tem um caminhão decente, com aquela típica, porque também não é qualquer caminhão. Tem líquido, é um caminhão. Sim. Tem caçamba poliguindade, tem caçamba roll-off, tem caminhões vácuo, enfim, são vários tipos. Então, entender qual é o seu tipo de resíduo, o tipo de caminhão, quais são as obrigatoriedades daquele caminhão. Muitas vezes, resíduo perigoso, ele precisa ter o curso do MOP, que é a movimentação de produtos perigosos. Mais uma sigla. Então, calma que tem mais. É uma cadeia que tem que estar tudo amarrado. Então, uma empresa que vai se preocupar com o seguro ambiental, com motoristas qualificados, treinados, enfim, aí tem as NRs também. Isso que eu ia falar, a gente teve aqui a parte legal da lei propriamente dita, mas a gente tem uma infinidade de NBRs que regulamentam esse segmento aí. NBR e NRs do Ministério do Trabalho, assim, espaço confinado, os dois principais. E trabalhar em altura, né? E tem na Anvisa também, tem uma série de... Então, tudo isso, quando você vai contratar a empresa, é muito importante. Sim. Né? Eu sempre brinco nos treinamentos que a empresa de transporte de resíduos e destinação é a mesma coisa quando você tem filho adolescente. Eu, no caso, tenho uma filha de 14 anos. Então, você tem que entender com quem vai, para onde vai, de que forma que vai, quem vai junto. É a mesma coisa. Você tem que entender para onde que vai, de que forma que vai, para que você consiga se assegurar e minimizar todos os riscos do transporte, de acidentes, né?
que hoje é um outro assunto, mas acidente Pensando- ambiental Foi uma ótima analogia. Pensando Uma naquela outra máxima, né? O barato pode sair muito caro. Pode. muito caro. É E verdade. garante os seus direitos futuros, né? Porque qualquer incidente aí com esse plano, ele pode te gerar sérias consequências, e a gente traz aí a questão do habite mesmo, que a gente estava comentando há pouco. Então, assim, a importância disso, né? Os impactos são muito sérios, né? Exatamente. Sim, muito. É isso que a gente tenta passar para os empresários. Não é apenas no processo de licenciamento ter o plano e você pegar o plano e engavetou. Não. Você tem que operar ele, fazer com que ele É como aconteça. é um manual, é um plano, mas poderia se chamar de manual. Exatamente. E o passo a vamos colocar passo. que a licença ela tenha a validade da licença de operação. 5 anos. Durante esses 5 anos eu tenho que fazer tudo isso. MTR, certificado de destinação, DMR, inventário de resíduos, Sim. anualmente. Para chegar lá nos 5 anos, comprovar que nesses 5 anos essa condicionante de gestão de resíduos foi executada. E aí ter a renovação da licença. Porque pode ser que, se você não fez nada disso, não tem como você fazer retroativo. Sim. Ah, lá em 2028 eu vou renovar minha licença que foi emitida em 2023, e cadê? Você não fez nada de Nesse condicionante? meio tempo. Como que o órgão ambiental vai renovar? E aí você perde licença, consequentemente alvará, emissão de nó, e aí é reação em cadeia. Aham. Entendeu? Então, para a gente ir caminhando para o final, né? Então, essas empresas, indústrias e até mesmo o poder público que se enquadram, né, no plano geral de resíduos, qual é o conselho assim que vocês dariam, né, para a pessoa, né, para esses empresários, para essas pessoas responsáveis ficarem sempre dentro ali do esperado, né, da plataforma de CNIR? Eu acredito que é justamente a gente garantir os direitos futuros, assim, sabe? Porque isso pode gerar uma série de consequências, tanto fiscais quanto burocráticas, enfim. Então, eu acho que ter um profissional... Civis e criminais. Ter um profissional habilitado para te conduzir da melhor forma, eu acredito que é uma boa opção aí para todo mundo, para a gente conseguir realmente não ter problemas no futuro. Eu acho Sim. que é basicamente isso. Tá certo. Puxar um pouco a sardinha, mas assim, buscar uma assessoria, né? Buscar entender quais são os seus aspectos e impactos. E isso serve tanto para a empresa pequena, que a gente atende. Tem mecânicos, por exemplo, que vai abrir mecânica, que é muito mais consciente do que um mega empresário. Mega indústria. Mega indústria. Então, quando a gente fala em gestão ambiental, não é só para aquelas empresas maiores, não. A menor ali também, uma mecânica, Pequeno empresário também. pequeno empresário, entender quais são as suas vulnerabilidades quanto a essa parte ambiental e para a parte de resíduos, buscar uma assessoria, buscar entender quais são as empresas que fazem o processo correto, que tenham, né, uma responsabilidade, licenciamento, para que ele se calce, ele se precaveja de problemas futuros. Porque a responsabilidade civil e criminal também é muito importante, a gente não falou. Mas se você acondiciona um resíduo de forma errada, ou destina de forma errada, imagina uma caçamba de entulho, que o pessoal acha que é inteligente, de 5 metros cúbicos, ele coloca uma porta, uma janela, um tapume e faz 10 metros cúbicos. E manda embora, porque ele quer otimizar, ganhar dinheiro, ou reduzir custo. E destina isso, e um pedaço de lajota cai na frente do motoqueiro, Sim. o motoqueiro cai e o caminhão passa por cima. Nossa, já está. Isso aconteceu. Aconteceu. Meu Deus. E aí, de quem que é a responsabilidade? Do gerador, que atestou no MTR que as condições de segurança dos resíduos estavam acondicionados, principalmente de forma correta, com as condições da unidade de transporte adequadas para aquele transporte. E Então aí a você responsabilidade não é só da logística justamente. nesse caso. Entendi. Entendeu? A principal é do resíduo, é do gerador do resíduo. Gerador. Então, entender quais são e buscar uma assessoria qualificada para que isso aconteça e reduza os riscos. Acho que com esse exemplo acho que ficou bem claro, né, Merid, da importância, né? Exatamente. Eu acho que assim, é importante, tem aí para o setor empresarial, são duas, uma que muito se briga por burocracia, mas existe responsabilidades que são
inerentes da atividade e aquela coisa. Se não tem isso, você não começa, ou lá na frente você vai ter um problema na hora de uma renovação. Então, briga-se muito por conta de burocracia, mas as pessoas às vezes esquecem de verificar algumas obrigações que são inerentes à atividade. Num segundo momento, tem a questão que é a parte legal, e uma das principais, para a gente não falar nem da regulamentação, ela está lá na Lei de Crimes Ambientais. Então, a parte de gestão de resíduos está na Lei de Crimes Ambientais, então constitui crime e passível de multa. Então, às vezes não é bom a gente falar de multa, mas é uma realidade. É uma realidade. Exatamente, mas exatamente, é uma consequência. E vindo aqui pro lado que muitas vezes o empresário talvez tenha uma visão aí mais proativa. Primeiro, muitas vezes o gerenciamento inadequado de resíduo é perca de dinheiro. Então, profissional adequado, profissional que saiba, que está qualificado ali para atuar, ele muitas vezes ele vai trabalhar antes de mais nada para reduzir os custos operacionais que ele tem, de maneira que ele cumpra a regra e tenha melhoria operacional. E por fim, que talvez eu acho que é o exemplo de a gente trabalha muito, mas de repente a gente acaba não vendo o que é o trabalho principal nosso, que é melhoria da qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Então, assim, esse é o objetivo, esse é o norte de todos nós. Então, a gente tem a melhoria da qualidade do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Então, assim, eu acho que esses são os aspectos. E a garantia dos recursos naturais para as futuras gerações. Pensando, igual o Danilo, igual o Diego falou aí da filha, assim, o setor ambiental sempre fala que a gente está trabalhando para quem está vindo depois da gente. Então, eu acho que esse aí é o principal. Eu acho que esse assunto a gente teria que ter um podcast de 3 horas, né, para conversar. Falaria Tem bastante assunto, com certeza. Mas eu quero agradecer a vocês pela participação, né, por terem esclarecido todas essas siglas, terem esclarecido esse tema, né, e colocado a importância, na verdade, né, do PGRS, CNIR, MTR e mais alguns. E mais alguns, e afins. Obrigada mesmo pela participação. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e espero voltar numa próxima aí pra gente dialogar mais sobre o assunto. Segunda edição. Agradeço a oportunidade, porque isso é muito importante. Quanto mais a gente falar, mais ciência as pessoas vão tomar e consequentemente, quem ganha é o ambiente, com certeza. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada também, Vera, de mais uma vez, né? Por mais uma vez episódio. Também. Queria agradecer a presença mais uma vez de vocês. Prontamente à disposição, é um assunto que acho que está até na paixão de todos nós e assim, é de fato um papo que vai levar muito tempo, acredito que talvez a gente possa ter novas oportunidades, mas muito obrigado por terem vindo. E você continue acompanhando o nosso canal, novos episódios do GeoCast estão por vir também, esperamos vocês, até lá!